Se você está tentando melhorar nos estudos, passar em uma prova ou simplesmente aprender um monte de coisa, você provavelmente já pesquisou sobre técnicas de estudos. E a primeira grande coisa que você deve ter visto é a técnica Pomodoro. Só que ela não funciona. A técnica de Pomodoro surgiu lá pelos anos 80, feita por um camarada chamado Francisco Cirillo. É basicamente um sistema de produtividade onde você divide o seu tempo de foco entre 25 minutos focado e 5 minutos de descanso. Só que existe um grande problema inerente desse sistema, que ao contrário do reloginho de tomate, o ser humano não é uma máquina perfeita. Então, provavelmente você já se sentiu assim. Você foi testar a técnica do Pomodoro, você colocou seu timer de 25 minutos e aí, num dia que você não estava tão motivado, esses 25 minutos pareceram uma eternidade. E provavelmente, nos dias que você estava super focado e os estudos estavam rendendo, 25 minutos pareceu muito pouco. E aí, quando o timer apitou, aquilo dali simplesmente tirou o seu momento de foco. Então, essa é a grande falha do Pomodoro. Ela não leva em consideração que a gente pode estar focado ou não no dia. Então, qual que é a solução? Será que é aumentar os números dos minutos? Então a gente faz 50 minutos e 10 minutos de descanso? A resposta para a gente ter um bom sistema de estudos que permita que a gente se mantenha focado pelo tempo que a gente conseguir, basicamente está em criar um sistema onde a gente consiga propiciar esse foco de maneira ininterrupta. Eu vou explicar bem como é que funciona e se você ficar até o final do vídeo, eu vou dar 4 dicas que são muito importantes para você usar com essa técnica do Pomodoro invertido. Basicamente, a gente tem que adaptar a técnica do Pomodoro para a gente propiciar o nosso foco, esse estado de flow. Por isso, o nome dessa adaptação que a gente faz se chama Flow Modoro. Ao contrário do Pomodoro clássico, que começa de 25 minutos até zero ou de 50 minutos até zero, a gente vai começar do zero e ficar a quantidade de tempo que a gente conseguir. Desse jeito, não vai ter problema se você tiver num dia que você não estiver tão focado e só conseguir focar por 15 minutos, por exemplo, ou num dia que você estiver super focado e conseguir ficar mais de 50 minutos estudando sem problema. Então, o que vai dizer para a gente parar de estudar e ir para um momento de intervalo? É simplesmente a nossa concentração nos estudos. A partir do primeiro momento que você está lendo a matéria e pensar eu não consegui entender direito isso daqui, você está se vendo tendo que reler os parágrafos direto, essa é a hora que você vai ter que parar para você fazer o seu intervalo. Quando você for parar, você para o seu timer e vê quanto de tempo você estudou. Pega aquele número e divide, ou por 3 ou por 4. Como assim por 3 ou por 4? Se você estiver se sentindo bem focado e motivado, experimenta dividir por 4, que aí o seu intervalo vai ser menor. Se você não estiver muito motivado no dia, você divide por 3 e aí a cada meia hora você ganha 10 minutos de intervalo. Muito simples, né? Então a gente pega basicamente um cronômetro, coloca ele para rodar, fica estudando até a gente achar que a gente está perdendo a concentração, vê quanto tempo a gente estudou e aí é só dividir aquilo dali por 3 ou por 4 e a gente vai ter o nosso tempo de intervalo. Agora vamos para as dicas, e a primeira e a mais importante de todas para quem está começando essa técnica é se ajude a se ajudar. Se o Pomodoro é 25 minutos para 5 minutos de intervalo, pegue e leve com você. Então naquele dia que você só conseguiu estudar por 10 minutos, 5 minutos, se dê também 5 minutos de intervalo. Porque se você estiver num dia que você não está conseguindo focar e simplesmente só estudar 6 minutos numa tacada só e depois perder o foco, você não vai conseguir dividir aquilo dali por 3, você vai ficar com 2 minutos de intervalo. E em 2 minutos de intervalo não dá para descansar nada. Então se ajude a se ajudar. O mínimo de intervalo é 5 minutos, independente do tempo que você for. Se você estudou mais, tira mais tempo de intervalo. Então desse jeito você não vai ser penalizado se você não estiver focado, mas você vai ser beneficiado se tiver. Porque se você conseguir estudar 60 minutos numa tacada só, dividindo por 3, por exemplo, você vai ter 20 minutos de intervalo. A segunda dica é: livre-se do seu celular. Coloca um timer nele e aí você coloca em outro cômodo da casa. Coloca no banheiro, coloca na cozinha. Hoje em dia, com tanta notificação de aplicativo, é muito difícil a gente conseguir manter esse estado de foco se o nosso celular vai ficar vibrando e apitando do nosso lado. Então por isso que é melhor a gente tirar ele da nossa sala. Isso já vai auxiliar muito na hora que a gente estiver tentando se concentrar. E aí, é claro, você consegue colocar um timer normal no seu celular ou você pode usar algum aplicativo, como o Forest.
Se você estiver interessado em usar o Forest para estudar, eu vou deixar o meu código de referência para você poder me adicionar por lá. E se você estiver interessado em como setar o Forest para poder usar o Flomodoro, eu vou deixar um link de um vídeo meu na descrição para você poder aprender. Terceira dica, procure manter o foco na hora do intervalo. Como assim? Existem alguns tipos de relaxamento. O primeiro é a gente fazer um relaxamento passivo, que é basicamente a gente tirou o nosso intervalo, a gente liga o Netflix e vai lá ver uma série por sei lá quantos minutos. O problema disso é que demora muito tempo para a gente se recuperar fazendo um relaxamento assim passivo. Então, basicamente, você estudou 20 minutos, você clica ali no seu programa para ver, e aí você vai precisar de 2 horas vendo a sua série para você poder voltar a querer estudar. Então, como que a gente pode manter o foco? A gente pode fazer o relaxamento ativo, que é basicamente a gente propiciar que a gente relaxe de uma forma que a gente se concentre. E o principal jeito de fazer isso é fazendo meditações guiadas. Então, se você tiver, por exemplo, 10 minutos de intervalo, você pode pesquisar no YouTube meditação guiada 10 minutos para foco. E aí você vai conseguir relaxar ativamente e continuar preservando o seu estado de foco. Outro jeito da gente preservar o nosso foco no intervalo é fazer atividades que mantenham o nosso foco. Lavar a louça, arrumar o quarto, pendurar as roupas, esse tipo de coisa. Também tem como, no nosso intervalo, a gente simplesmente mudar a nossa atividade para uma coisa um pouco mais lúdica. Por exemplo, se você estivesse aprendendo uma nova língua, você pode usar o Duolingo, você pode fazer uns flashcards. E a quarta e última dica desse vídeo é você cultivar o seu foco antes mesmo de você estudar. Como você faz isso? A mesa, a escrivaninha que você usa para estudar, o seu ambiente de estudo, ele precisa ser um ambiente pacífico. Não pode ter um monte de coisa em cima da mesa que faça com que você se distraia. Também é importante que você não fique com o computador cheio de aba aberta. Procure tirar o máximo das distrações. O celular, inclusive, também é uma, por isso eu falei para a gente deixar o celular em outro lugar. Se a sua casa é muito barulhenta ou tem mais pessoas morando com você, procura comprar protetor auricular ou abafador de ruído. Eu vou deixar um link afiliado na descrição para você poder olhar os que eu uso. Se você gostou desse vídeo e se interessou pelas dicas, lembre-se de clicar no botão de se inscrever para você saber sempre que eu postar um novo vídeo. Eu sou Arthur Romeu e até a próxima!